Transição planetária. 7. O amor como força divina. Prosseguíamos na atividade por quase 20 horas ininterrupta. Preparávamos-nos para o retorno à nossa comunidade espiritual para um breve repouso. Abdul silenciara o seu canto oracional e se encontrava em profunda meditação, permitindo-se irradiar diáfanas energias que diluíam lentamente a densa treva que o archote conduzido por Ana iluminava parcamente. Nesse momento, aproximou-se um grupo de espíritos agressivos, como uma organização de bandidos desencarnados, quando um deles, que parecia o chefe, bradou estentório interrogando: "Quem é o responsável pela invasão dessa área?" Dr. White aproximou-se sem alarde e explicou que ele era o encarregado de realizar um labor de atendimento àqueles desencarnados em aflição, acompanhado pelos amigos que o assessoravam. Elucidou que não houvera acontecido qualquer tipo de invasão, considerando-se que aquela era uma terra de ninguém, desde quando fora vergastada pela tragédia coletiva que sobre ela se abatera. Não pôde prosseguir, porque o arrogante, que se vestia de maneira típica das gangues regionais das grandes urbes, cortou-lhe a palavra com grosseria. "Pois saiba que esta área a mim pertence, portanto tem proprietário desde muito antes do que a você se refere como catástrofe. Fui informado por um dos meus subalternos, vigilantes a meu soldo, sobre as ocorrências que me interessam e que daqui foi enxotado, fazendo-o correr, esclarecendo-me que estranhos invasores de outro lugar haviam se apossado do nosso território. Chamado nominalmente para resolver a prebemba, venho com os meus servidores exigir-lhe o abandono das ações não solicitadas." Calmamente, o médico respondeu que aí se encontrava atendendo ao apelo dos guias espirituais do país que haviam recorrido à ajuda de todos quanto o desejassem, de ambos os planos da vida, a fim de serem diminuídas as aflições defluentes da tragédia coletiva. E esclareceu: seu apelo havia chegado à nossa comunidade conforme ocorrera com muitas outras, quando se ouviu o som de uma corneta que tocava a música Silêncio, expressando a dor que se abatia sobre milhares de vidas no planeta terrestre. Apresentamo-nos ao nosso governador e fomos autorizados a participar do ágape da solidariedade com os irmãos sofredores que estamos atendendo. Isso, porém, interrompeu-o novamente com atrevimento, não justifica a sua e a intervenção nefasta dos demais estrangeiros que são em nossos negócios desconhecedores dos nossos hábitos e costumes. Desde a época da colonização holandesa aqui, através da Companhia das Índias, no século XVI, que nos rebelamos, os nacionais, contra os invasores de nossas terras. Timor-Leste, dominada pelos portugueses há séculos, ainda se encontra atravessada em nossa garganta. A morte não nos interrompeu os ideais libertários e, embora tenhamos retornado ao solo amado pelos renascimentos corporais, volvemos às origens para daqui defendermos os nossos direitos de construir a nacionalidade com as nossas próprias emoções. Assim sendo, continuaremos a libertar nosso povo que tem sido vítima da intervenção alienígena, pagando qualquer preço. Não há muito, governos perversos e piores do que nós entregaram-nos ao Ocidente, em cuja interferência teve papel destacado o Japão, gerando mais infelicidade e enriquecimento ilícito dos seus chefes, tanto que dominava antes quanto aquele que o derrubou ferozmente, sem nenhuma consideração pelos ideais nacionais.
Somos, portanto, nós, os indonésios, que temos o direito de aplicar a justiça através dos nossos métodos disciplinadores e punitivos naqueles que são expulsos do corpo pelo fenômeno da morte. Compreendo a sua colocação patriótica, informou-me nobre mentor. No entanto, as fronteiras a que você se refere ficaram na geografia terrestre, que não é abrangida por esta área, afinal, todas de propriedade divina. Ouvindo-se o amigo expor o seu pensamento, tem-se a impressão de tratar-se de um benfeitor do povo sofrido, quando em verdade é um explorador impenitente das energias dos transfugas que lhe tombam nas armadilhas perversas, sendo arrastado para os lugares de profundo sofrimento, distante da esperança e da misericórdia. A isso chama de justiça de disciplina? Como se atreve a tomar a adaga da justiça real nas próprias mãos, se ainda não consegue dominar os ímpetos asselvajados que lhe constituem o caráter enfermo? Aqui estamos a convite dos reais governadores do país, portanto, dos respeitáveis embaixadores de Deus, com o objetivo de desalgemar os irmãos infelizes dos seus despojos e libertá-los dos vampiros do além-túmulo. E tenha certeza de que não arredaremos pé dos nossos compromissos, confessando-lhe que, de maneira alguma, temos medo das suas ameaças, da farandola que o acompanha temente e assustada. O estordo expressou o ódio que o dominava, arengando. Essa tarefa pertence-nos a nós, que utilizamos os nossos métodos conforme as leis que vigem cá, sem a necessidade de qualquer contributo de violadores dos direitos alheios. Soberanos, saberemos expulsá-los dentro de alguns minutos. Com a expressão assevajada, segurando um feroz mastim e aplaudido pela malta insana que tocava tambores e sons estranhos com tubos perfurados, impôs ríspido. Agora suspendam as ações e acabem com seus aranzéis batendo em retirada. Deixem os nossos pacientes aos nossos cuidados, conforme sempre sucedeu, pois que sabemos tomar conta de todos eles. E gargalhou sardônico, esfogueado, transtornado. Sem apresentar qualquer emoção perturbadora, Dr. White enfrentou-o, elucidando. O caro amigo encontra-se totalmente equivocado a nosso respeito. Portanto, não o tememos e menos o obedeceremos. Iremos prosseguir em nossa faina fraternal e ficaríamos, aliás, muito gratos se o seu grupo se diluísse e aqueles que o desejarem queiram auxiliar-nos na empresa em que nos encontramos envolvidos. O carrasco zombou cínico e arremeteu furibundo. Atacar! Dizimemos os impostores e ladrões. Como se aguardasse essa reação, o nobre médico concentrou-se profundamente diante dos agressores e, naquele horrendo chavascal, transformou-se numa lâmpada esparzindo claridade que fez estacionar a horda que erguia os seus instrumentos de guerra, flechas, azagaias, lanças e outros de apresentação exótica. Tomados de surpresa, ouviram sua voz profunda e melodiosa, enérgica e poderosa no seu próprio dialeto. Arrependei-vos e dobrai-vos à vontade do Senhor dos mundos. Chega o momento, em vosso desvario, que somente se apresenta uma alternativa para escolher. Abandonardes o ódio e a perseguição desditosa para abraçardes o amor. Escoam-se os anos e permaneceis hostis ao bem e à verdade. Vossa impiedade transborda, e vossa loucura, ao invés de inspirar temor ou ódio, provoca a compaixão.
Decênios se passaram desde que aderiste à loucura que cultivaste nos regimes da impiedade que infelicitou o vosso povo, transferindo-o para o além da morte, de modo que permanecestes sicários dos vossos irmãos igualmente infelizes, a salvo da vossa crueldade e loucura. Ouvi-me, sou a voz da vossa consciência anulada pela desesperação que perdeu o uso da razão, mas que necessita libertar-se. Agora é o vosso momento de alegria e emancipação. Silenciai o ódio dos sentimentos, deixai o medo dos infelizes que vos intimidam, e vinde para as nossas fileiras, as do bem. Enquanto a voz firme e doce penetrava a acústica das almas, vimos cair sobre o tremedal bategas de luz, não mais os raios destrutivos de antes, e que, tocando aqueles rebeldes, penetrava-os provocando mudanças interiores, levando-os ao pranto e às exclamações lamuriosas. Libertai-vos do mal, prosseguiu o instrumento da verdade, e adotai o amor a vós mesmos, inicialmente para depois poderes amares o vosso próximo e por fim a Deus. Sois todos, como nós, outros, filhos do mesmo Pai generoso que vos espera compassivo. Este é o vosso momento de renovação. Aproveitai-o com decisão e coragem de romper as amarras da ignorância e da perversidade que vos têm infelicitado por tão largo período. Ao silenciar, num clima psíquico e emocional superior, os desditosos atiraram ao solo as armas que brandiam e, dominados pela força do amor, pediam amparo e adesão à nossa hoste, passando para o lado em que nos encontrávamos, subitamente envolto pela claridade suave que se dilatava do mensageiro da luz. Blasfemando, o chefe do grupo ordenava que soltassem os cães contra os desertores, e nós outros, ou que disparassem os seus dardos e flechas, inutilmente, porque a debandada foi geral. À medida que mudavam de lado, atirando-se aos nossos braços acolhedores, dilatava-se a faixa vibratória defensiva que nos resguardava de qualquer tipo de agressão externa. Vinde também vós que estáis sedento de luz e de amor, dirigiu-se ao chefe aturdido. Nada obstante, apresentando as faces de horror, o desditoso comandante emitiu um estranho ruído, e num esgar pouco comum, após tremer como varas verdes, foi tomado por uma convulsão, semelhante à epiléptica, estentornando e tombou, literalmente no solo. Alguns dos seus subordinados que seguravam os cães e os instrumentos de guerra, aparvalhados com o que acontecia, debandaram em ruidosa correria, gritando desesperadamente. Logo após, fez-se silêncio, somente interrompido pelo aluvião do choro convulsivo dos candidatos à renovação. Suavemente, o guia retomou a postura anterior e, bem-humorado, afirmou: Jesus sempre vence. Temos muito serviço pela frente. Recambiar os nossos irmãos assustados à comunidade própria para agasalhá-los é o nosso dever. Irei recorrer ao auxílio de outros grupos especializados nesse tipo de socorro que operam nesta área. O amor é força divina que sempre triunfa.